a nossa entrevista de hoje com Alberto Serrentino, que é um grande especialista em estratégias de varejo, inovação, transformação digital. E vamos bater um papo aqui sobre isso com o Alberto. Para começar, Alberto, queria que você pudesse cumprimentar, né, as pessoas que estão assistindo a gente e lhe agradecer também pela atenção de sempre que você tem tido comigo, né? E ao longo desses anos viramos amigos, com muita satisfação para mim. Por favor, aí, seus cumprimentos iniciais, né? Isso aí. Então, prazer, Alberto. Obrigado pelo convite. Cumprimento aqui você, a Central do Varejo Brasil, a sua audiência, e que certamente deve ser de muitos conterrâneos baianos meus, que eu preferiria encontrar pessoalmente, e na impossibilidade vamos mantendo o contato digital. Mas prazer estar aqui com você hoje. Muito bem. Para começar, Alberto, eu queria ouvir sua opinião sobre, nesses tempos de incerteza, né, quais as principais apostas, né? Quais são as grandes apostas, quais são os grandes cuidados que a empresa de varejo deve ter? Bom, então, acho que a gente tem que falar daquilo que é estrutural e obviamente, aquilo que é circunstancial por conta da pandemia, né? É muito difícil descolar hoje uma discussão estratégica de negócio sem considerar o que nós estamos vivenciando. O que dá para tentar trazer aí como fusão das duas coisas é que o movimento de transformação digital, de aceleração digital dos negócios, de maturidade digital dos negócios, que é algo que já vem acontecendo há alguns anos e vinha impactando praticamente todos os setores e mercados, durante a pandemia deu um salto, né? Ganhou um outro nível de relevância e um outro senso de urgência. Obviamente, o que aconteceu é que consumidores tiveram um salto na sua maturidade digital, mudaram hábitos muito rapidamente. Algumas dessas mudanças vão voltar, retroceder parcialmente ou de alguma maneira vão ser temporárias. Muitas delas não serão. Então, as empresas não podem achar que o mundo pós-pandemia será igual ao mundo pré-pandemia, porque as coisas andaram de tal forma que nem todas elas voltarão a ser como eram. Então, o que as empresas precisam fazer agora, obviamente, é ter duas agendas. Uma é a agenda de curtíssimo prazo, que é enfrentamento do cenário, que não é homogênea para setores e mercados e empresas. Certamente, né, você tem uma penetração muito grande aí no segmento de calçados. O segmento de calçados, moda em geral, foi o mais afetado do consumo de produtos no Brasil durante o ano passado. O que mais sofreu e pagou a conta das restrições impostas pelas medidas de combate à Covid. Virou o ano com uma perspectiva de respirar, né? Se adaptou. Muitas empresas tiveram que encontrar formas de sobreviver e vender no momento em que lojas estavam severamente restritas ou até mesmo impedidas de operar. E aí veio agora o que pode ser chamado de segunda, terceira, sei lá se nós tivemos até distinção de ondas no Brasil, mas obviamente o recrudescimento aí das curvas de contágio, a pressão hospitalar e obviamente novas medidas de contenção que mais uma vez vão se abater de maneira mais forte em tudo que é bem discricionário, consumo discricionário. E moda sofre duas vezes, né? Duplamente. Ela sofre pelas restrições por não ser um setor essencial, ela é imediatamente contingenciada, fechamento de lojas ou restrição de horário, limitações, e ela é muito punida pelos hábitos, porque o consumo de moda está diretamente associado à vida social. Quanto menos vida social as pessoas têm, quanto menos atividade externa elas têm, quanto mais elas ficam presas dentro de casa, menos elas vão sentir demanda e necessidade de consumir moda, e isso vai derrubando mais ainda o setor, e obviamente que se consome algumas categorias, outras não, mas no todo se gasta muito menos. Então, e obviamente que não dá para descolar da realidade, achar, olha, vamos investir só em inovação. Mas a parte da saída do que nós estamos vivendo está na inovação e na aceleração digital. E foi isso que as empresas fizeram no ano passado, e isso distinguiu, de certa forma, empresas que, apesar de um ano
que para o setor de moda como um todo, para o varejo de moda, que inclui calçados, foi aí de uma queda média entre 20% e 30%, muitas empresas saíram razoavelmente bem no ano e, principalmente, mesmo com queda de vendas, conseguiram resultados surpreendentes, ou porque já tinham uma agenda digital encaminhada e conseguiram fazer ela andar mais rápido, ou porque reagiram muito rapidamente e encontraram as formas de chegar aos clientes que não tinham ou vontade, ou segurança, ou possibilidade de chegar nas lojas. Então, não dá mais para adiar ou para não colocar no centro da estratégia, das prioridades, das iniciativas de qualquer negócio em qualquer lugar, a agenda de aceleração digital. Perfeito. Nós aqui na Central do Varejo Brasil, naturalmente, pelas raízes que nós temos com o setor de modas, né? A Berk, a Baiacal, que nós já fizemos 28 edições, você inclusive já esteve conosco aqui na Baiacal. A gente tem muita aproximação com o setor de moda, né? Calçados, vestuário, acessórios, mas também adentramos para outros setores, porque aí a gente estrategicamente achou que a gente tinha que falar de varejo como um todo, né? E nesse contexto, eu queria lhe perguntar qual o rebatimento desse cenário que você traçou para representantes e fabricantes que são empresas que normalmente estão mais a montante da cadeia produtiva, estão mais no início da cadeia produtiva, porque eles também, ou seja, é uma coisa que afeta a todo mundo, mas vamos segmentando as preocupações. Como é que fica isso para representantes comerciais e para fabricantes dos diversos setores do varejo, o rebatimento desse cenário que você traçou? Então, Roberto, eu acho que o raciocínio é o mesmo, né? Você precisa imaginar formas... Eu criei uma frase para tentar resumir o que eu entendo que seja a nova postura necessária por parte do varejo, seja ele uma pequena lojinha independente ou uma grande cadeia, isso não muda, né? A necessidade de adequação cultural, que é a visão de que não é mais o cliente que vai à loja, é a loja que vai ao cliente. Então, você tem que ter uma postura proativa e você tem que encontrar os canais, os veículos e as ferramentas que te permitam ativar, engajar, se comunicar e entender que a jornada de um cliente não começa e não termina dentro da loja, e ativar esse relacionamento aonde quer que o cliente esteja indo até ele. Isso fez com que, do lado do varejo, se abrissem muitos novos canais e formas de venda e comunicação com clientes, como, por exemplo, a venda por WhatsApp, como a venda em mídias sociais e redes sociais, o social selling, como a venda por live streaming, live shopping, que é você fazer aí a combinação de mídia, entretenimento, digital, interativo com ativação de vendas, que é você engajar outras pessoas para buscar clientes e ter um mecanismo de quase que de promotores digitais do seu negócio. Ou seja, as empresas foram encontrando as formas de driblar as restrições, as limitações e principalmente o receio das pessoas de irem até lojas físicas. Isso vale para o representante e para as indústrias e marcas também, porque as empresas que tinham, por exemplo, a necessidade de fazer showrooms presenciais ou participar de feiras para conseguir gerenciar o seu ciclo de vendas e de relacionamento com seus clientes, tiveram que fazer isso em ambiente digital, tiveram que fazer showrooms digitais, criar plataformas, implantar a venda B2B dentro de plataformas digitais, fazer a conexão e a comunicação toda fluir digitalmente sem a necessidade. As convenções se tornaram convenções digitais, os lançamentos, os desfiles, o conteúdo. Então, tudo que era a ativação do negócio de moda migrou para o ambiente digital e plataformas digitais, assim como os eventos de conteúdo como um todo. O representante é a mesma coisa, né? Não dá mais para imaginar aquele representante analógico que vive só do relacionamento pessoal, da visita, do estar fisicamente próximo aos seus clientes e de fazer captura de pedido. Ele tem que ser um cara que ajuda o cliente a se conectar com o ambiente digital, que ajuda a interpretar dados, que também se conecta e se relaciona com os clientes e se comunica em plataforma digital. Se a indústria tiver uma visão integrada de tudo isso, ela vai digitalizar também o representante, e aí você vai ter todo mundo interagindo dentro de plataformas unificadas, e isso, obviamente, que num cenário pós-pandemia, vai, em parte, se reacomodar,
mas muita coisa é legado e é herança positiva. Então, as pessoas não vão desaprender ou deixar de fazer aquilo que representou um salto de produtividade e conveniência. Nem o cliente, consumidor final, nem as empresas e profissionais. Então, se eu aprendi a fazer showroom digital, desfile digital, convenção digital, lançamento de produto digital, captação de pedidos digitais, isso significa que eu nunca mais vou voltar a fazer uma feira, uma convenção ou um evento presencial? Não, mas provavelmente vai rebalancear. E certamente as empresas vão entender que elas podem fazer alguns grandes eventos presenciais com muito engajamento, muito relacionamento e com foco muito grande na interação social das pessoas e complementar isso com muitos eventos mais pragmáticos, racionais, escaláveis, de baixo investimento e que permitem ser mais ágeis, inclusive, na interação com seus clientes e com seus representantes. Então, eu acredito que aquilo que será o grande legado da pandemia do ponto de vista dos negócios, né? Nós temos um legado cruel, perverso e negativo do ponto de vista humano e sanitário, mas nós temos um legado incrivelmente positivo naquilo que é o salto da maturidade digital e da digitalização de hábitos, né, de processos de negócio e de empresas. E isso não vai retroceder. E os consumidores que aprenderam e gostaram da conveniência de comprar usando ferramentas digitais não vão desaprender pelo simples fato de termos a pandemia controlada. O que eles vão é voltar àquelas compras de exploração, de prazer, de lazer, de passatempo, de contato humano, de pura experiência, que gratificam e que são inerentes ao ser humano, mas aquilo que as pessoas aprenderam a fazer de maneira mais prática, conveniente, rápida, vai se perpetuar. Sim, e você vê, do ponto de vista aí da fábrica, do representante, ainda voltando para a questão que eu coloquei, existem muitos custos, né, que podem ser domesticados, vamos chamar assim, podem ser reduzidos, podem ser otimizados, se você incrementa esse lado digital da questão, porque num estado como a Bahia, por exemplo, onde nós estamos aqui, você, para rodar a Bahia, custa caro, né? Então você perde tempo, você gasta dinheiro, você se arrisca na estrada e nem sempre o resultado vem aí desse tipo de atividade. Outra coisa também que a gente nota, Alberto, é que, do ponto de vista da compra digital, produtos de moda tinham um estigma, tinham um mito, né, de que eles não dariam certo sendo comprados via internet, porque, enfim, o caimento, né, o tamanho, a forma de como a roupa me veste não fica ok. As empresas foram implementando, né, formas, métodos de subsidiar a escolha dos clientes de tal modo que hoje você vê muita coisa de moda sendo comprada via internet e esse mundo aí está girando, né? Não só na questão da moda, mas também na questão dos outros setores do varejo. Eu queria ver com você agora o seguinte, dessas inovações todas que estão chegando, né, e algumas que estão por vir, né, esse mundo de transformações ele é muito rápido, então nós temos transformações chegando, que já chegaram, outras estão por vir. O que deve ser priorizado pelo lojista médio e pequeno, né? O que é acessível a ele? Ele está lá na cidade dele do interior, ele não conhece muitas vezes nomenclatura, né, essas novas terminologias, ele não sabe nem por onde começar. Então, quais seriam as pistas aí que a gente pode dar para esse pessoal, né? Então, Roberto, a primeira delas é que a transformação digital não é uma agenda de tecnologia. Ela é uma agenda essencialmente cultural e organizacional. Então, o que precisa mudar é a cabeça das pessoas. Não são só as ferramentas. As ferramentas são um meio de você fazer coisas de um jeito diferente. Mas se você não muda a cabeça, as coisas nunca serão feitas de um jeito diferente. Então, a primeira mudança é a mudança de quem está no comando do negócio, que precisa entender que o negócio dele tem que ser menos orientado a produto e operação e mais orientado a clientes e dados. Então, para você poder acelerar e escalar a inovação e a digitalização do negócio, você precisa dominar o cliente. Isso é muito mais fácil de fazer num negócio pequeno do que num negócio grande. Isso é muito mais fácil do ponto de vista tecnológico, de processos e de tempo, porque a complexidade é muito menor. Então,
Então, primeira coisa, se você tem um cadastro de clientes, você já tem uma boa parte da matéria-prima necessária. Se você não tem, comece a fazer hoje. Comece a capturar os dados dos seus clientes, respeitando o LGPD, e comece a criar um banco de dados mínimo com os dados do seu cliente. Comece a usar o seu time e a delegar missões para eles simples, diretas, pragmáticas, com prioridades claras e que foquem nas dores do cliente e nas dores do negócio. Deem a eles um mínimo de ferramenta e de possibilidade de cometer erros, porque se você não arriscar e não fizer experimentação, você não vai encontrar as coisas que funcionam. E muitas empresas fizeram coisas extraordinárias durante a pandemia. Então, o WhatsApp, por exemplo, se tornou um canal extraordinário de comunicação, engajamento, pré-venda, pós-venda e de venda também. E muitas empresas e lojas estão usando o WhatsApp. Fechou a loja, não tem problema, o vendedor vai continuar acessando o cliente pelo WhatsApp, se você tiver o WhatsApp do cliente, obviamente, e vai começar a ativar, e vai começar a mandar catálogo. Prepare também, não só a sua base de dados de cliente, mas a sua base de dados de produto. Arquivo de imagens, né, boas fotografias dos produtos, referências em relação a tamanho, modelagem, vestibilidade ou calce, no caso do calçado, porque você vai ajudar a cliente a tirar a insegurança de comprar um produto que ela não está vendo, tocando, experimentando. Quanto mais conteúdo você der na mão de quem interage com o cliente à distância, maior vai ser a segurança do cliente em comprar. Olhe para a logística. Então, você estava falando da pequena lojinha que está lá no interior e coisa e tal. Tá bom, se o seu raio operacional viável é a sua cidade, então ok. Como que você vai entregar? Você pode entregar, né, num raio curto da loja, até usando o próprio time da loja. As farmácias, durante a pandemia, implantaram quase todas as redes a chamada entrega local. Num raio de 1 quilômetro da loja, entrega a pé com o próprio time da loja. Não precisa muita coisa, não. WhatsApp com uma entrega a pé. Então, usa uma bicicleta, ou faz um acordo com uma empresa de última milha, de entregador, que pega o produto e aí você balanceia quanto que o cliente vai pagar desse frete, quanto que a loja subsidia. Né? Marketplace, se você não tem a tecnologia ou um e-commerce implantado ou não quer fazer isso nesse momento, sobe uma lojinha no Marketplace, em 2 dias você está operando, e tem muitos por aí. E testem vários, e depois vai vendo o que te dá resultado ou não. Começa a colocar, se não tem um perfil nas redes sociais, crie um perfil nas redes sociais. Comece a conversar com seus clientes, crie esse espírito de comunidade, faça uma ponte entre isso e a possibilidade de vender. Crie processos de pós-venda que sejam fáceis e convenientes para o cliente, para que ele perca o medo de comprar sem ver o produto. Dê a segurança e tranquilidade de que se ele precisar trocar, se ele precisar devolver, isso vai ser fácil, não vai ter atrito e que você vai facilitar a vida dele. Tudo isso vira gatilho e destrava o negócio e vocês vão se surpreender, porque tem lojas que, com a operação fechada, no começo da pandemia no ano passado, em poucas semanas estavam vendendo 50%, 60% do ano anterior, sem ter a loja aberta. Usando o WhatsApp, usando entrega, usando... em moda está funcionando muito bem a coisa da sacola em consignação na casa do cliente. Se é um cliente de confiança que você tem dados, tem contato e tem relacionamento, por que não? Olha, então, já que você não pode vir na loja experimentar, eu deixo aí para você experimentar, você vê o que você quer, depois me devolve o que você não quiser e eu te mando o link para você pagar as que você quer. Então, tem muita coisa para ser feita, mesmo numa operação pequena, para que seu negócio seja mais orientado ao cliente e que você perca essa postura reativa, que fica esperando pelo cliente na loja e vá até o cliente e dê a ele formas de comprar distintas. Perfeito. Você está falando aí, eu estou me lembrando de alguns bloqueios, né, que aparecem na cabeça dos clientes. Eu me lembro de 2 casos, por exemplo, de clientes para quem eu falava das soluções que a Robsac, a nossa empresa, tem junto com a Hub Sales Magalu na área de marketplaces. Né? Nós temos uma parceria com esse pessoal e a gente consegue subir uma loja rapidamente para ele passar a vender para todo o Brasil, por assim dizer. Né? E o cliente, o lojista, né, me disse então, mas aí o custo do frete eu vou ter que pagar. Não, não é você que paga o frete. Quem paga o frete é o cliente final, rapaz. E o outro que me falou assim, né? Olha, Roberto, eu acredito que a melhor maneira de fazer seja eu intensificar o corpo a corpo com o cliente. Olha, você tem hoje redes digitais, você tem maneiras, você tem ferramentas que conseguem
multiplicar por 10 a velocidade com que você contacta com seus clientes, a velocidade com que você manda informação para esses clientes. E aí a pessoa ainda está pensando em fazer contato corpo a corpo, mesmo que por telefone, né? Porque não pode ter o contato pessoal. Mas esses bloqueios estão com muita velocidade, saindo da frente do lojista, né? E aí eu queria ver agora o rebatimento disso para o lojista maior. Nós temos aqui na região lojistas com quem a gente interage, né, no setor de materiais de construção, no setor de farmácia, no setor de pet e também no setor de moda, mas eles são lojistas de maior expressão, setor de eletrodomésticos, de móveis também, mas são lojistas de maior tamanho. Como é que fica essa questão do reposicionamento para esses que são maiores? Muda alguma coisa, algum cuidado diferente daquele tomado pelo lojista menor? O que é que você me diz sobre isso? Então, aumenta a complexidade, a agenda é a mesma, né? Uma empresa maior, ela já começa a ter um grande desafio na arquitetura de sistemas, né? Então, ela tem que repensar e olhar criticamente para a sua arquitetura para entender onde é que estão os gargalos que podem impedir as inovações de escalarem e começar a investir e intervir nisso. Então, uma arquitetura que funciona bem, ela tem que ter, primeiro, a visão de funcionar em nuvem e em microserviços, e muitas empresas estão sentadas em cima de sistemas legados, complexos, rígidos, monolíticos, muito difíceis de serem modificados, né? E demora muito e tudo tem que ser customizado. Não dá para ser assim. Tem que ter uma arquitetura mais aberta, inclusive permeável a você poder trazer startups, a você poder integrar soluções distintas, você ir buscando aquilo que adere mais aos seus problemas de negócio. Todo o lado cultural requer um esforço muito maior de engajamento com as pessoas internamente para que elas entendam a agenda, participem dela e apoiem a agenda. É preciso aí retirar a burocracia nos processos e aumentar o nível de delegação e autonomia dos times para focarem em problemas práticos. A agenda de marketplace começa a se tornar algo muito importante, porque empresas grandes, às vezes, têm a ambição de abrir seu próprio marketplace, e isso não é uma agenda simples, mas ela também tem que considerar entrar em marketplaces de terceiros, porque eles vão ter uma capacidade muito grande de dominar cliente e de prover infraestrutura. Tem que investir em logística, porque é na logística que você ganha ou perde o cliente no serviço, né? Vender é uma coisa, entregar bem a um custo sustentável no nível de serviço que o cliente fica satisfeito, é um desafio muito grande. Então, é a mesma agenda com um grau de complexidade maior e, obviamente, que cada empresa tem que analisar isso à luz do seu ambiente competitivo e da pressão competitiva que ela está sofrendo, porque existem alguns setores e segmentos que você citou aonde a digitalização já avançou brutalmente, aonde você tem alguns operadores grandes e muito agressivos e muito relevantes que estão dominando o mercado numa velocidade muito grande. Então, se a empresa não se movimentar rapidamente e não começar, de fato, a trabalhar com foco muito grande no seu cliente, na sua base de clientes, tem que trabalhar com olhar no cliente, tem que dominar o cliente, conhecer o cliente, capturar dados do cliente, se relacionar com ele. Enquanto você estiver próximo do cliente, gerando valor para ele, gerando bom serviço, criando relevância, estando próximo dele, sendo a marca preferida, você só tem a aprender e crescer. O problema é quando a empresa perde a capacidade de entender o cliente e dominar o cliente, e hoje isso significa, inclusive, não estar aonde ele está, atendendo ele como ele quiser comprar e ser atendido. Perfeito, Alberto. No caso das diferenças mais relevantes que você tem constatado nos diversos setores de varejo, eu queria que você citasse só alguns exemplos, né? Porque você atende varejos de diversos tipos, só para a gente ilustrar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, como é que estão funcionando alguns setores de varejo? Quais seriam as diferenças mais relevantes que esse novo tempo está trazendo para a operação de 2 ou 3 setores de varejo aí que você pudesse nos citar, além, evidentemente, do setor de moda, que você já falou um pouco mais?
Todos os segmentos do varejo viveram um salto na penetração digital no ano passado, no mundo inteiro, inclusive no Brasil. O varejo mais atrasado nessa agenda era o varejo alimentar. Ele tinha, por complexidade operacional, pela questão logística, pela última milha, pela proximidade que ele tem do cliente, a capilaridade de lojas, e mesmo assim ele não foi afetado com restrições na pandemia, porque foi uma atividade essencial, e mesmo assim a digitalização explodiu. Então, você vê empresas aí que saíram de menos de 1% de penetração digital para 4, 5, 6, algumas 10, algumas 15, algumas 20. Mas mais importante, as empresas diversificaram as formas de vender e atender o cliente. Então, hoje o varejo alimentar, ele vende no e-commerce, ele vende em marketplace, ele vende em app de delivery, ele vende pelo WhatsApp, ele vende para o cliente retirar na loja, ele faz a entrega no raio próximo da loja. Então, tudo isso fez com que a penetração digital saltasse, assim como ela saltou no setor de moda, que era um setor de penetração no Brasil relativamente baixa, e algumas empresas viram aí esse número pular de 5 para 15, né, triplicaram a sua venda digital, também diversificaram muito os canais de venda digitais e as modalidades de venda chamada omnichannel, né, que passam por mais de um canal. O setor de farmácias também saiu de uma situação que no Brasil tinha 1, 2% da sua venda digital e pulou para 6%, triplicou no ano passado, e as restrições regulatórias foram superadas, né? A gente tinha muito impedimento para que esse segmento pudesse acelerar sua digitalização. A pandemia foi um avanço muito grande no ambiente regulatório, tanto de um lado para os serviços e do outro lado também para as vendas digitais, né? O setor de material de construção também foi um segmento enquadrado como segmento essencial, então ele foi muito beneficiado pelo auxílio emergencial ano passado, acabou tendo o melhor ano da sua história no Brasil, cresceu muito, mas a reboque disso veio também um salto na sua digitalização. Então, Roberto, o que a gente está vendo é que o cliente é o mesmo, né? Então, não importa a categoria de produto, o segmento, o cliente é o mesmo, ele começa a mudar hábito, ele começa a mudar a jornada, ele começa a se relacionar de uma forma diferente com a tecnologia, ele espera vai usar isso em todo e qualquer setor do varejo com o qual ele interaja. Ele não faz distinção. Claro que ele usa de uma maneira diferente, o papel da loja muda, mas a propensão a se conectar e a consumir, comprar de um jeito diferente é transversal. Perfeito, Alberto. E como é que esse lojista, né, vamos dizer assim, poderia... a quem ele recorre num primeiro momento, né? Porque não dá, muitas vezes, para o lojista passar rapidamente a entender de varejo digital, a entender de transformação digital, a entender de estratégia. Seria o caso de ele procurar, a princípio, uma mentoria de uma empresa como a Varese, por exemplo? Olha, tem várias maneiras das empresas buscarem ajuda externa ou formas de aprender mais rápido, né? Um dos aspectos importantes da cultura digital é a colaboração. As empresas têm que ter uma cabeça mais aberta. E o varejista, ele tradicionalmente é muito fechado, né? Ele é muito receoso de compartilhar, de abrir, de dividir informação. Isso não funciona mais no mundo de hoje, porque ninguém domina tudo e sabe tudo, e mesmo se você saiba hoje, isso não te qualifica para o que vem pela frente. Mais importante é aprender rápido do que tentar dominar tudo sozinho. Então, você pode se apoiar em fornecedores, você pode se apoiar em prestadores de serviços, você pode se apoiar em empresas de tecnologia, você pode se apoiar em startups, você pode se apoiar em mentoria externa, como você falou, você pode se apoiar em empresas de consultoria, você pode ter um conselho consultivo ou um comitê de inovação. Eu faço parte de vários conselhos de administração de empresas, comitês de inovação, conselhos que se tornaram um apoio externo para oxigenar a empresa e ajudar ela a andar mais rápido na agenda. Você pode se apoiar até mesmo em concorrentes, dividindo as dores e fazendo iniciativas em conjunto. Então, tem muitas formas de você buscar ajuda e colaboração para acelerar a agenda, inclusive internamente, porque as empresas normalmente desprezam o valor da juventude e da capacidade que os mais jovens têm de encontrar, às vezes, soluções criativas para problemas
que parecem complexos, né? E de abraçarem as ferramentas digitais de uma maneira muito mais natural do que, às vezes, as gerações mais maduras. Então, tem que soltar a turma também para eles fazerem experimentação e encontrarem os caminhos. Às vezes, isso surpreende as empresas, né? Então, não tem que ter medo. Tem que ter uma mudança de atitude e modelo mental e começar. As formas de gerir, né, as equipes, as formas de se relacionar com as equipes, né? Aquele gerente, aquele dono de empresa que tem uma atitude meio como se fosse um capataz, isso aí está absolutamente morto, né, O modelo novo de liderança processo, né? modelo de liderança e gestão em comando e controle não funciona no mundo digital. A Varese tem participado. A Varese é a empresa do Alberto, né? Como ele mesmo denomina, é uma boutique, né? Uma mini portadora de soluções estratégicas calcada no expertise que ele conseguiu criar ao longo de mais de 30 anos de experiência nessa área de varejo e consumo, e, ao mesmo tempo, tem, claro, seus colaboradores, mas quais foram as experiências mais interessantes? Você poderia citar uma ou duas que você tenha vivido aí nesses últimos 6 meses, Alberto, ou nesse último ano, enfim, para ilustrar aqui para os nossos amigos como é que o jogo é jogado efetivamente. Na área de estratégia, né? Na área de estratégia de varejo, na área de transformação digital. Olha, eu tenho vivido assim, de maneira muito, muito positiva o aprendizado que todos nós estamos passando forçado, né, pela pandemia, mas que certamente, quando superarmos os aspectos mais perversos dela, deixarão muito legado. E isso, tanto nas empresas onde eu me envolvo em projetos de consultoria mais voltado para a estratégia e transformação digital, mas também em conselhos, em comitês, ou até mesmo no confronto com as empresas e nos relacionamentos, né? Sem precisar citar nomes, mas assim é impressionante ver como a aceleração digital está de fato presente na cabeça das pessoas, como os líderes de negócio hoje puxam a agenda, como muitos profissionais que não têm, né, a cabeça digital porque foram formados em modelos de negócio mais tradicionais e lideram empresas mais tradicionais, estão entendendo a agenda, estão abraçando a agenda, estão se atirando nela, estão puxando a empresa no esforço e como isso está mudando a cabeça das pessoas. Eu estou vivenciando transformações assim impressionantes dentro das empresas na cultura, no jeito de fazer. Você começa a ver empresas tradicionais efetivamente se movimentando como startups e é isso que vai fazer com que elas saiam dessa crise rejuvenescidas assim, e com uma perspectiva muito, muito positiva de poder evoluir seu negócio e continuarem sendo muito relevantes e competitivas. Então, eu vejo de uma maneira muito positiva o impacto que tudo isso está provocando na cultura das empresas e na forma delas funcionarem. Alberto, nós, antes de concluirmos, gostaria que você pudesse resumir aí atitudes que você considera, talvez, dar algumas dicas, algumas 2, 3 dicas que você considere mais importantes para o lojista que deseja sobreviver e avançar após o atual momento de restrições. Como é que seria um resumo disso aí, na sua visão? Olha, não tem uma receita de bolo, né? Mas um pouco... Né? São os pontos que eu abordei aí ao longo da nossa conversa, né? É preciso que, primeiro, o líder da companhia, né? Seja ele em que posição ele estiver, né? Mas assim, a pessoa que define os rumos do negócio, toma as decisões, define prioridades e assume a responsabilidade por isso, seja o principal patrocinador da mudança. Se isso não acontecer, a agenda não anda. É preciso que ele esteja absolutamente convencido disso e que engaje as pessoas nesse esforço pelo exemplo e pela motivação. É preciso que a empresa
comece pela mudança de atitude, de maior abertura, maior colaboração, maior experimentação, com um olhar muito, muito forte para o cliente e para dados, que percam o medo de se aproximar da tecnologia, de usar a tecnologia de uma maneira mais estratégica. Não é ela que vai fazer a mudança, são as pessoas, mas com ferramentas e com uso inteligente de tecnologia. Isso não é uma corrida de tiro curto, é uma jornada sem fim, não tem linha de chegada, então não é preciso se preocupar que estamos atrasados, eu não sei fazer, ou não sei por onde começar. Começa e aprende. Todo mundo faz assim, né? E todo mundo está sempre com a sensação de atraso e de não estar fazendo o suficiente, mas é assim mesmo. E não tenta fazer isso sozinho, nem do ponto de vista empresarial, nem do ponto de vista organizacional. Essa é uma batalha que se ganha na colaboração, tanto internamente usando a criatividade, a força e a energia e os pontos de vista de pessoas que pensam diferente e que têm competências diferentes, como na colaboração externa, de não tentar dominar, aprender tudo sozinho e dividir o aprendizado para andar mais rápido. E é uma agenda que, obviamente, gera insegurança, mas não deveria gerar medo, porque tudo que é feito com olhar para o cliente e para atacar as dores do cliente e melhorar os processos de negócio para eles serem mais relevantes para o cliente vai gerar valor. Perfeito. Nesse contexto, a gente aqui da Central do Varejo Brasil se associa, né, a esse esforço que o lojista tem que fazer para poder ajudar ele a acessar essas soluções com mais rapidez. Eu quero agradecer, Alberto. Vou aqui disponibilizar na tela o mini currículo de Alberto e os contatos também, né? Então, quem desejar falar com Alberto pode usar qualquer um desses canais aqui, um QR Code também. O QR Code aí tem o e-mail, tem aí tem todos os contatos. Esse material vai ser editado e logo, logo, em breve, vai subir para o canal da Central do Varejo Brasil no YouTube. E a gente só tem que agradecer ao Alberto, pedir que você faça, Alberto, suas considerações finais, muito contundente e muito certeiro, como sempre, nas suas observações. Aliás, você não para, né, de estudar, não para de se informar, não para de aprender, né? É preciso que as pessoas se vistam, né, desse manto de querer se renovar para poder a gente passar por esse momento. Então, quais seriam aí as suas considerações finais, por favor, Alberto? Só queria agradecer mais uma vez aí pelo convite, agradecer e cumprimentar a toda a sua audiência, né, dizer que certamente o momento é duríssimo, né, eu vivo isso todos os dias e vejo quantas empresas estão sofrendo, e muitas sofrendo bastante. Infelizmente, tem empresas que não vão aguentar pela violência com a qual essa crise se abateu sobre o negócio de consumo e varejo. Mas, né, aqueles que tiverem a resiliência e, obviamente, o fôlego para conseguir passar por isso, eu tenho certeza que sairão fortalecidos. Crises são também abrem normalmente grandes ciclos de mudança, de aprendizado, de crescimento, e nós estamos vivendo o período mais rico e transformador da história do negócio do varejo, como ele foi criado, e certamente participar disso é um grande privilégio e um enorme aprendizado. Então, um grande abraço e boa sorte para todos. Ok, Alberto, boa sorte para todos nós, continuamos juntos. Quero pedir aos que estão nos assistindo que deem aquele joinha, né, o like chamado, também se inscrevam no canal, divulguem, compartilhem esses conteúdos que a gente está fazendo aqui, com uma série de informações importantíssimas para você alavancar, para você fazer o seu negócio se tornar mais resistente a esse momento de dificuldades que certamente vai passar.
Muito obrigado por estarem conosco até agora, Alberto, mais uma vez. Muito obrigado mesmo, hein? Aqui na Bahia, sempre à sua disposição. Aliás, a Bahia que é sua, Alberto é baiano também, da casa. Muita saudade da Bahia. E gosta muito da Bahia. Vive em São Paulo. Boa semana a todos. Obrigado, Alberto.